4h03 de uma sexta-feira. Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior da América do Sul. Assim que um dos passageiros desembarcou carregando uma mala preta, 2 homens encapuzados avançaram na direção dele. Toda a ação durou 15 segundos. O passageiro foi baleado e morreu. Outras 3 pessoas ficaram feridas. O alvo era Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, um empresário que vinha colaborando com delação nos últimos meses com o Ministério Público, entregando os esquemas criminosos do PCC. A suspeita é que a morte de Gritzbach foi motivada por vingança. O que mais chama a atenção nesse episódio é a ousadia dos criminosos, que praticaram toda a operação de queima de arquivo em plena luz do dia, num dos destinos mais movimentados do país. O PCC também controla empresas de transporte público em São Paulo, tem postos de gasolina e lava dinheiro em bitcoins, criptomoedas e no garimpo na Amazônia. Quinta-feira, 14 de novembro de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais uma edição de Verdade. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a professora da Universidade Federal do ABC, também pesquisadora, Camila Nunes Dias, sobre o assassinato de um empresário que era delator de esquemas da facção criminosa do PCC, dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Professora, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, obrigada. Bom, professora, antes de mais nada, eu vou pedir para a senhora explicar para a gente quem era essa vítima do assassinato, né, que aconteceu, que foi morta à luz do dia, no maior aeroporto do país, e o que ainda falta esclarecer nessas investigações. Pelo que foi noticiado, né, a vítima era um suposto empresário acusado de 2 homicídios, acusado de vários outros crimes, como lavagem de dinheiro para o primeiro comando da capital. Essa pessoa tinha sido acusada desses crimes e, após um acordo com o Ministério Público, foi solto, né, estava respondendo esses crimes em liberdade, em troca de fazer uma delação premiada, né? Nessa delação ele teria dado informações sobre os esquemas de lavagem de dinheiro do PCC e também informado sobre a participação de policiais civis, dando nomes, delegacias, etc., né? Em esquemas aí de corrupção. Bom, além disso, ele também era acusado aí, né, de ter desviado dinheiro, né, do PCC e por isso teria mandado matar dois membros do PCC. Enfim, ele fez a delação, em tese, né, fez a delação, ao menos parte dela, acho que não sei se havia sido finalizada, recusou a proteção, entrar no serviço de proteção a testemunhas, e isso foi aceito também no acordo, né, que ele fez, e então ele foi executado no aeroporto, né, agora nesse final de semana. Importante lembrar, né, que diante de toda essa trajetória, esse empresário tinha uma escolta constituída por policiais militares fazendo serviço de segurança privada. Ele estava viajando, né? Ele estava voltando de viagem quando ele foi assassinado. Ou seja, alguém com toda essa trajetória, acordos com o Ministério Público, nessas condições, aparentemente estava com a sua vida normal, né? Sem nenhum tipo de controle, nenhum tipo de acompanhamento da sua rotina. E ainda, para finalizar toda essa situação que para mim é esdrúxula, né, de todos os pontos de vista possíveis, ele trazia na sua bagagem
cerca de, né, pelo que foi noticiado, de R$ 1 milhão em joias. Enfim, então essa é a situação, né? Eu acho que são muitos pontos a serem ainda esclarecidos pelas autoridades, né? Especialmente a Secretaria de Segurança Pública, as condições e os critérios através dos quais se fazem esses acordos, né? Porque eu entendo que tem responsabilidades, né? E é preciso lembrar que além dessa vítima, né, que escolheu, né, essa situação ao recusar a proteção e ao aceitar fazer a delação sem a proteção, tem a outra vítima, que é um homem, né, um motorista de Uber que estava ali trabalhando, que não tem relação nenhuma com tudo isso e que foi assassinado também nesse episódio. Então, acho que as pessoas, enfim, né, tem muita gente que precisa dar explicações, porque tem muita coisa aí no ar e sem informações ainda, ao menos até o momento, que façam a gente compreender uma situação como essa. É, a senhora citou a questão dos policiais, né, que faziam escolta para esse suposto empresário, né? 8 policiais que foram afastados das funções até na Polícia Militar e agora também tem uma novidade que são os policiais civis, né? Que foram denunciados por esse delator e que agora também foram afastados nessa quarta-feira enquanto a gente está gravando. Então a Secretaria de Segurança Pública não divulgou quem são esses policiais, nem quantos agentes no total foram afastados, mas tudo isso também está pairando ainda nessas investigações, né, professora? Pois é, e afastar depois que tudo vem à tona, que acontece um caso como esse, é a resposta mais fácil e mais óbvia, né? Agora acho que fica a questão como é que, diante desse quadro, como é que tudo isso não era do conhecimento dos comandantes, né, dos batalhões onde esses policiais militares trabalhavam, ou das autoridades da Polícia Civil, no caso dos policiais civis envolvidos em esquemas denunciados aí, né, por ele de corrupção. E como é que a Secretaria de Segurança Pública pode responder a tamanha omissão, incompetência, não sei se é o nome, qual é o nome adequado ainda, né? Porque tudo isso precisa ser melhor esclarecido, né? E lembrar que trata-se de uma gestão da Secretaria de Segurança Pública que se gaba, né, de priorizar o enfrentamento ao crime organizado, como o próprio governador também anuncia, só que, ao que parece, não está cuidando do próprio quintal, né? E eu acho que esse caso e todas essas complicações, né, envolvendo as instituições e que ainda estão para ser esclarecidas, mas ele demonstra de uma maneira muito, infelizmente, dramática, mas muito exemplar, como que crime organizado não se combate fazendo incursões policiais em favelas e produzindo um enorme número de vítimas faveladas, negras e pobres, como parece ter sido a escolha dessa gestão e como a gente tem assistido já desde o ano passado, no caso da Baixada Santista, especialmente, inclusive fazendo crianças de vítimas e isso sendo normalizado pelo secretário, né? Então a gente vê que definitivamente isso não é combate ao crime organizado, né? Isso é uma outra coisa. Agora, era um caso que já era esperado, né? O caso desse suposto empresário. Então, não se trata de um caso isolado. A senhora pesquisa o PCC, enfim, e o crime organizado há bastante tempo. Quais são as relações de poder que estão por trás desse caso? E que é muito emblemático, principalmente para quem não acompanha, né, no dia a dia e que se assusta como um crime desse tamanho à luz do dia. Mas a senhora que está ali pesquisando no dia a dia, que faz parte do seu cotidiano. Então, assim, primeiro que acho que não, embora seja uma das linhas de investigação,
a polícia mesmo não afirma categoricamente que foi o PCC, né? Embora essa seja uma das hipóteses, mas a própria, enfim, a própria polícia afirma que há outras hipóteses sendo investigadas, inclusive a de envolvimento dos policiais que também foram denunciados por esse alvo, né? Mas, digamos que eu acho que também não é difícil imaginar, né, que tenha envolvimento do PCC pelas circunstâncias, né, e por esse histórico dele, né, dele ter sido acusado de roubar o PCC, de matar membros do PCC e de caguetar o PCC. Então, claro que tudo isso reforça aí, digamos, o interesse, né, suposto do PCC em matar, né, esse indivíduo. Agora, eu acho que em relação ao poder, né, enfim, do PCC, que isso demonstra, Gabriela, eu venho nesse campo de pesquisas há 20 anos, né, pouco mais. E o que fica evidente é que ao longo desse período, o PCC, que era um grupo de presos, né, que nasce dentro das prisões e tinha a prisão como locus ali de atuação, quanto ao longo dessas décadas ele se expandiu, né, passou a exercer ali controles em territórios principalmente periféricos, em favelas, passou a atuar no varejo do tráfico de drogas, foi crescendo, atuando depois no atacado, né? E aí diversificando as suas atividades criminais, atuando em outros mercados para além das drogas. E eu acho que esse caso ele um pouco ilumina, né, essas diversas conexões, essas redes e essa atuação do PCC muito mais ampla do que aquilo no qual muitas vezes as políticas de segurança focam, né, que é nos espaços periféricos e nas favelas. É claro que nesses espaços, em muitos desses espaços, há controles territoriais, né? O PCC, no caso de São Paulo, em muitos territórios, exerce um controle sobre o território, uma forma de regulação desses territórios, mas para além, né, dessas questões de localidades mais periféricas, o que fica evidenciado nesse caso é esse processo de crescimento econômico, né, do PCC e de diversificação das suas atividades criminais, bem como da sua inserção já na economia lícita, né, através de vários, enfim, né, vários esquemas que, inclusive, haviam sido revelados na delação feita pela pessoa que foi assassinada. Então, eu acho que isso e demonstra também as proximidades ou a incrustação do PCC em determinadas instâncias do Estado, né, através da corrupção, enfim, e de possivelmente outras formas de conexões com atores estatais que também ficaram bastante expostas, né, nesse caso. Sem contar que é uma maneira de você intimidar, né? Uma forma de retaliação também, imaginando que outras pessoas que eventualmente poderiam fazer a delação premiada. Professora, uma outra questão que eu queria colocar aqui é a da Polícia Federal, em parceria com a Polícia Civil nesse inquérito, né, nessas investigações, Polícia Civil de São Paulo. Faria sentido, chegou a se levantar essa hipótese nos bastidores, faria sentido federalizar essa investigação? Veja, eu acho que até esse momento a gente não tem assim motivos concretos que justificassem, né, uma federalização, porque pelo que eu entendo, né, a federalização de investigações ela ocorre quando há evidências de que o Estado, as instituições de investigação daquele Estado, elas estão comprometidas o suficiente para que se consiga conduzir a investigação, ou seja, quando há um comprometimento generalizado das instituições. Eu acho Como que no o caso caso Marielle, né? exemplar para exatamente, o caso Marielle ele é paradigmático, né? Então, desde o início se percebeu que era um comprometimento generalizado, não era apenas
alguns policiais, né, algumas partes ali de algumas instituições pontualmente que estavam comprometidas. Era algo generalizado de várias instituições do Estado do Rio de Janeiro, né? Inclusive daqueles que estavam, né, um momento que era o Rio de Janeiro estava sob intervenção federal. Faz sentido. Eu queria aproveitar e trazer também algumas questões que foram levantadas recentemente, para além desse caso em específico, mas a participação do crime organizado, né, na vida política apareceu com mais força nessas eleições municipais. Acho que o caso emblemático é o da capital paulista, porque isso foi colocado em debate pelos candidatos, envolvimento com o próprio PCC, candidatos falando sobre isso. Agora, o quanto dá para falar, professora, eu queria que a senhora ajudasse a gente a entender sobre uma coexistência, vamos dizer assim, entre esses regimes de poder, né? Qual é o cenário hoje, não só na política paulista, porque a gente está falando de facções criminosas de maneira geral também em eleições, né? Mas apareceram evidências novas na sua pesquisa, comportamentos novos nessas eleições? Eu acho que essas últimas eleições municipais, elas revelaram uma maior... era um fenômeno que não é novo, né, dessa participação de facções criminais em eleições, mas eu acho que nessas eleições se demonstrou como isso avançou nos últimos anos, né? Se a gente comparar as últimas eleições para prefeituras, os municípios, por exemplo, né? Então, comparar 2024 com 2020, com 2016, se a gente pudesse fazer uma linha do tempo, né, com essa comparação, acho que a gente veria o quanto isso está avançando, né, a cada momento eleitoral. E acho que nesse último ano, esse ano aqui, né, nesse último período eleitoral, a gente pôde perceber um avanço assim bastante profundo, né, dessa proximidade, dessa convivência, né? E aí, não apenas com alguns candidatos especificamente, né? Falando aqui das eleições da capital paulista, que teve, acho que esse tema foi o tema principal, né? Dos debates eleitorais, para não dizer as agressões, enfim, toda a violência também que houve, né, inclusive entre candidatos, mas esse tema pairou, e não apenas no caso do Pablo Marçal, que tinha ali o presidente do seu partido gravado, né, com áudios que foram expostos aí enfim, na mídia, aparentemente com relações muito próximas, né, ao crime, mas também de outros candidatos, né, de pessoas próximas a outros candidatos, como inclusive ao próprio prefeito reeleito, né, que pessoas do seu entorno também relacionadas ao PCC. Então, eu acho que independentemente, né, das questões mais factuais a respeito disso, e também se a gente olhar o cenário das cidades menores, né, mesmo de São Paulo e também de outros estados, a gente viu em outros estados também cenários bastante evidenciados aí, né, de participação de facções. Eu acho que a conclusão que a gente pode chegar é que o crime, né, digamos, como a gente às vezes chama esses grupos, né, e não só ele, os atores ali próximos a esses grupos, o crime tá mais próximo do que nunca na política, e isso tem se fortalecido nos últimos anos, tem avançado. A gente tem né, em geral, né, nos últimos anos tivemos governos que têm uma retórica de combate de um discurso de combate ao crime como prioridade das suas políticas de segurança, só que o que a gente vê na prática é que esse suposto combate ao crime, na verdade, é um combate à pobreza, né? Ainda que seja, digamos assim, né? Ainda que haja alguns criminosos em favelas, é a parte pobre desse crime. Então, o que se combate, na verdade, é o pobre, né? E enquanto que aqueles que conseguem ali, se ascender socialmente, de elites, né, econômica, política,
esses muitas vezes passam ao largo desses combates, né, que a gente vê anunciando. E, mais uma vez, né, esse caso ele é exemplar nesse sentido. E eu acho que na mesma medida em que a gente vê essa ascensão social desse crime, é o mesmo movimento em que a gente vai perceber também o maior comprometimento político. Acho que é o mesmo movimento, né? Ascensão social e ao mesmo tempo política. É como se alguns desses indivíduos envolvidos com crimes passam a ser chamados de empresários e circulam, né, nos diversos círculos sociais, políticos, com desenvoltura, inclusive financiando provavelmente campanhas e financiando, enfim, outras tantas coisas, né, e circulando nos mais diversos espaços. Então, acho que isso é um fenômeno que ele não tem início nesse momento, agora, nessas últimas eleições, mas essas últimas eleições elas evidenciaram o quanto está disseminado. Professora, também recentemente a gente teve uma reunião do presidente Lula com governadores para falar a respeito da segurança pública e de combate ao crime organizado de maneira geral, né? Sobre um plano de coordenação das forças. Como é que o crime organizado vem sendo tratado dentro desse pacto, né? Encarado pelos governadores também, porque a gente tem essa figura do SUSP, né? Para prever a atuação em conjunto desses órgãos, mas esse compartilhamento de informações, de fato, isso está sendo colocado em prática, esse intercâmbio, enfim, técnico, científico, o que precisaria ser feito para, de fato, o SUSP funcionar? Eu acho que a proposta do governo ela carece de ajustes, de melhoras. Acredito que o governo federal poderia ter dialogado mais com os governadores antes de apresentar a proposta, já que eles são parte essencial, né, para que essa proposta pudesse dar certo. Mas eu entendo que com muitos erros, né? Então, por exemplo, eu acho um equívoco a transformação da Polícia Rodoviária Federal em polícia ostensiva. Eu acho que teria que ficar mais claro o papel dos estados e da União para não dar a impressão, como deu, né, de uma concentração de poder à União. Enfim, alguns acho que então precisaria de alguns ajustes, mas eu acho que é uma iniciativa louvável do governo federal, né, porque do jeito que está nos últimos 30 anos, pelo menos, né, não vem dando certo. Você tem padrões de policiamento, de investigações, de atuação das polícias civil e militar nos estados, assim como no sistema prisional, que são muito diferentes, muito distintos. Não há integração, não há conversa, não há colaboração, salvo em casos muitas vezes pontuais ou até mesmo decorrente de proximidades pessoais entre policiais, né? Então, não dá para achar que isso vai validar, né, uma política de segurança pública. Enfim, então eu acho que é necessário sim que o governo federal tome essa iniciativa, né, e para tentar articular do ponto de vista da União, há uma concentração de esforços, né, para se pensar numa política de segurança pública e também para o sistema prisional, que apesar de que a Constituição aponta como prerrogativa, né, como sendo responsabilidade dos estados, mas que a União teria que assumir esse protagonismo para coordenar essa política, né, para produzir, considerando as distinções entre os estados, obviamente, mas uma coordenação federal, né? Então, eu acho que a PEC tem o lado, digamos, positivo, que ao menos ela trouxe esse assunto para a mesa, né? Como diz o ditado, ela colocou o bode na sala e agora está sendo discutido, inclusive uma proposta, né, que foi elaborada pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, em contraposição a essa do governo. Enfim, ao menos que espero que se faça essa discussão. Agora, para falar bem a verdade, Gabriela, eu tenho sérias dúvidas, né, do quanto isso avança, porque eu entendo que politicamente a questão da segurança pública é extremamente sensível para um debate racional,
sério de pessoas que realmente queiram avançar, né, no que diz respeito a essas políticas. Porque nesse campo especificamente, né, da política pública, prevalece sempre aqueles os discursos de cunho moral, né, e discursos de cunho populista que não servem para nada do ponto de vista da elaboração de uma política pública, eles servem apenas para eleger candidatos através desse discurso aí populista de que vai acabar com o crime, de que não tolera criminoso, de que tem a resposta e a chave mágica para resolver o problema da segurança. Então, isso não resolve, né? Esse discurso ele tem se mostrado nas últimas décadas completamente ineficiente e inadequado e tendendo a agravar o problema, mas ele é eleitoralmente muito benéfico para aqueles que os proferem. Então, dificilmente você vai ver alguém, né, candidato a algum cargo eletivo, que vai ser eleito por propor de fato uma política de segurança pública articulada, propor a regulamentação e a articulação dos sistemas através do SUSP. Mas se alguém, né, na sua campanha eleitoral prometer acabar com todos os criminosos, vai para a rua, vai para a cadeia, ele vai ter muitas chances de ser eleito, independentemente do que isso signifique na prática, porque na prática esse discurso ele é vazio, né? Ele não é nada, mas a segurança, o sentimento de insegurança, né? E a busca por se sentir seguro é algo que está disseminado. Todos nós queremos sair na rua e nos sentirmos seguros. Então, esses discursos populistas e vazios e muito retóricos, eles acabam sendo muito bem recebidos, né, por uma grande parcela da população que muitas vezes não vai se interessar por um discurso, por um programa político de segurança pública que seja envolvendo vários ministérios ou secretarias, que seja intersetorial. Não, e aí isso já tem menos apelo eleitoral, né? Então, infelizmente, eu sou um pouco pessimista, assim, embora eu reconheça que a PEC traz esse avanço de trazer esse debate, mas eu fico pensando que o aprofundamento, de fato, da discussão, de uma discussão séria sobre política pública, no fundo, ela vai contra os interesses políticos de parte, né, desses atores que se elegem em função da insegurança pública. Eles dependem da violência, do medo da violência e da sensação de insegurança para se manterem politicamente, com os seus nichos ali, né? Ou às vezes nem é nicho, às vezes tem uma base ampla, né, da população, mas essas pessoas dependem disso. Então, eu penso que não há interesse em discutir de maneira racional, né, e séria uma política para a segurança pública do país. Sim. Professora, que fundamental essa sua fala, a sua participação aqui no Em Detalhes também. Quero muito agradecer a professora e pesquisadora Camila Nunes Dias, da Universidade Federal do ABC. Obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço o convite e muito obrigada, estou sempre à disposição. Obrigada. Com certeza, até uma próxima. Aqui nesse final de Em Detalhes, quero lembrar você que está nos assistindo pelo YouTube, que é hoje, nessa quinta-feira, que a gente vai lançar a terceira turma do Empreendedor Mestre. Então, fica o convite aqui para você participar, ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. A gente vai trazer uma aula do Eduardo Moreira aqui para contar, aprender a como contar essas histórias que engajam, como você dá a alavanca, né? O primeiro sinal, a primeira partida no seu negócio, a gente vai trazer aqui, ajudar você a empreender, a começar esse sonho, a colocar isso em prática e também respeitando os seus valores, que isso que é o mais importante nisso tudo. Então, hoje, 8 horas da noite, você pode fazer a sua inscrição, garantir a sua vaga em detalhesicl.com.br. Essa primeira aula é gratuita e inédita para você saber tudo que vai ser planejado nesse curso e poder participar junto com a gente.
Obrigada, você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado e Investimentos, na sequência tem Rolê CL. E também você pode ouvir em detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Até amanhã. Fala, turma! Chegou o grande dia da nossa aula inaugural da terceira turma do Empreendedor Mestre, uma aula gratuita e aberta sobre os segredos das vendas e da persuasão. A gente vai aprender hoje como contar histórias que vendem e convencem. Vocês vão sair da aula maravilhados, porque além de tudo é uma aula divertidíssima. Se você está inscrito ou inscrita, 1 hora antes de começar a aula vai chegar no e-mail que você se cadastrou ou no grupo de WhatsApp do qual você faz parte, o link para entrar e ficar na sala de espera. Se você não está inscrito ainda, clica no botão aqui Saiba Mais e se inscreve em poucos segundos e gratuitamente. A gente se vê à noite.